Olá, todo mundo. Tá frio aqui. Hello, welcome. Hello, hello. Hello, namaste. Namaste. I was telling people that it's really cold here. So I'm gonna wait for 2-3 minutes because people they are entering, né? So Sure. we start after that, okay? Sure. Uh, Here it's raining. meanwhile, yes. Meanwhile, I will explain them about the light, about everything, and in Portuguese. Ok? Sure. Yeah. Ok. Então, bom dia, quase boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live. A live de hoje vai ser com uma pessoa bem especial, que é a doutora Arada Priya, que é como uma irmã para mim e é uma médica muito competente, que tem especialização em saúde da mulher pela Ayurveda e mestrado em farmacologia da Ayurveda, que é Draveguna. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre... É um tema que é muito pertinente, porque está todo mundo pensando nisso agora por causa do Covid-19, do coronavírus, e aí a gente vai falar um pouco sobre alimentação, imunidade e coisitas más. A Arada já pediu para pedir desculpas para vocês, porque lá na Índia, assim, quando começa a chover torrencialmente, eles cortam energia elétrica. Porque eu não sei porquê. Mas aí ela está sem energia elétrica, como o Raj, na última live. Então, ela está usando uma luzinha bem leve ali, de apoio, que todos têm em casa ali, para poder aparecer. E está usando a 4G também. Se algo der problema, a gente tenta depois de novo, ok? Então, vamos começar a live bem na hora agora. E aí eu vou deixar a Radha se apresentar e vou traduzindo pouco a pouco. Ok, Radha, doctor. So, you can introduce yourself and I'm going to be here just translating, okay? Thank you. Okay. Shall we start? Yes. Okay. Let's start with the prayer as usual. Ok, vamos começar com uma oração. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. The meaning of the shloka goes like, Guru is, we relate him to Brahma, the creator, Brahma, Vishnu and Maheshwara. Yeah. Just about because of the mantra. Exactly, Yeah. the power of it. Yes. Is the ventilation, light enough? It's okay, yes. Yeah. So we relate Guru to Brahma, Vishnu and Maheshwara, the creator and sustain knowledge, and also destroys the weed of ignorance. So we shall all take the blessings of our Gurus. Então, a gente começou o mantra, vocês perceberam, quando acabou o mantra, a energia elétrica voltou lá, né? Mas a gente faz referência ao guru, como guru sendo o criador, em nome de Brahma, o mantenedor, em nome de Vishnu, e aquele que destrói também a ignorância, em nome de Shiva. E assim a gente pede bênção a todos os gurus para começar essa live. Oi, Ana. Ok. So today we choose a topic, food and immunity. So there is a lot of importance of Ahara in Ayurveda. Yes, really cool. Então hoje a gente escolheu um tema que é falar bastante sobre a Ahara, que é a alimentação e a Ayurveda, principalmente em tempos que as pessoas estão buscando cuidar da imunidade, né? Ok. So, Swastasya Swastha Rakshanam Aturasya Roga Prashamanam is the main aim of Ayurveda. The meaning goes like the prevention of the, to maintain this, to sustain the health of the healthy person and to treat the disease. Ok, então a Ayurveda, a Arada começou com o Shloka, que está bem no início dos textos clássicos da Ayurveda, que diz que o objetivo da Ayurveda é,
cuidar de quem está saudável, para que se mantenha saudável, e também ajudar na cura de quem está enfermo. So, Ahara has its own position, both in prevention and also in the curative. Então, a rara alimentação, ela tá colocada, então, como objetivo de cuidar de quem está saudável. Então, a comida é para quem está saudável, a Ayurveda pensa nisso, e para quem está doente também. You can give longer sentence, no problem. Okay, fine. So, according to one of the Acharyas, Kannada, he says the importance of Ahara in prevention. Like, Nacha Ahara Samam Kinchit Deshajim Upalabhyate. Meaning, there is no medicine apart from the Ahara. So, if Ahara is taken in a right way, that only becomes the medicine or a treatment for any ailments. Okay. E Kannada, que é um dos acharyas, grandes acharyas da Ayurveda, ele diz que o alimento, ele é o medicamento suficiente para qualquer pessoa. Se o alimento é bem posto e se cuida bastante da alimentação, não há necessidade de nenhum outro medicamento. And the same way the other acharyas also say, Vina api beshajam vyadi patyade eva nirvartate. So, in spite of even giving the Baishaja, that is medicine, if the person does not follow the patya, that is the diet restrictions, then there is no use of taking any medicine. Yes. E uma outra coisa muito importante que está descrito nos clássicos também, seguindo o próximo sloka, a Arada diz que se uma pessoa ela não segue o regime dietético, ou seja, não segue uma boa alimentação, não existe nem a necessidade de se seguir um tratamento, porque sem fazer uma boa dieta, o tratamento é ineficaz. This is the preventive sector or preventive mode or preventive view of Ahara. So when we take to the curative mode or curative way, we have three types of chikitsa. If many people know, that is Daiva Vyapashaya, Yukti Vyapashaya and Sattva Vajaya. So in Yukti Vyapashaya, Acharya Charaka mentions Punarahara Aushadha Dravyanam Yojanam. So even there, the Ahara acts as a medicine. Então, quando a gente pensa, então, aí a gente está falando a gente falou da alimentação enquanto preventivo, mas a alimentação, então, ela também vai entrar como tratamento. A Ayurveda, ela tem 3 pilares de tratamento. Deva Vyapasara, que é o tratamento espiritual, Sattvaja, que é o tratamento mental, e Yukti Vyapasara, que é a lógica que se utiliza em tratamentos, né? Então, quando a gente pensa em tratamento da parte física e da parte mental, os acharyas dizem que o alimento por si só entra como um grande medicamento também. So, Ahara is given importance in both the sectors, that is preventive and also the curative. So, this is a very much important topic for present generation and also for the current situation also. Então, fica dito que a alimentação, a Ahara, ela é especial, então, como uma prevenção para que a pessoa não adoeça, mas também para ajudar no processo de cura. E isso é muito importante, pensar agora nessa geração, pelas formas como a gente se alimenta, e principalmente agora em tempos de pandemia. So here we go. I open up the topic for the discussion. Então, essa é a introdução do tópico que a gente vai ter hoje sobre alimentação. Yes. Is it working there? Sorry? Is it working? You can go, no problem. I have translated. Okay. Okay. You want to ask some questions or you prefer you go and present yourself? I mean, you go for the topic. Me or you? You're asking me, okay, fine. I can go ahead, no problem. Yes, I'm asking you. Yeah, you can go ahead. You don't need me to ask. If you want something, you tell me, okay? If people ask some questions, I reply the questions to you, okay? So you can keep going. Then,
So we know the three stambhas in Ayurveda, right? Vata, Pitta, Kapha. And that is Yes, you can go. You can go. that is the pillars of Ayurveda, what we say. So there are three upastambhas, that is, without which we can't even survive. Those are all Ahara, Nidra, Brahmacharya. Ahara is the food, Nidra, the sleep, Brahmacharya, incontinence. Yes. Ok. Right? Yeah. Então, primeiro que a Arada está dizendo que tem três coisas básicas para a gente falar de Ayurveda, que é Vata, Pitta, Kapha, mas existe três pilares também que a Ayurveda discute, que é muito importante para a saúde, que a gente tem que levar em conta, que é Ahara, que é a comida, Nidra, que é o regime de sono, e Brahmacharya, que é o regime comportamental e como a gente utiliza as nossas ações. Yes. So we have a very popular quotation in Ayurveda. Samadosha samagnishta samadhatu malakriyaha prasanna atmendriya mana swastya iti abhidhiyate. So even to attain the samadosha avastha and samagni avastha and samadhatu avastha, and also to have a prasanna indriya atma, the ahara plays a very important role. A Ayurveda ela tem um sloka muito importante que define a saúde, que vai falar que saúde é o equilíbrio dos doshas, de Agni, dos datos e o estado de prazer da mente, órgãos de sentido e da alma. E nesse aspecto, a comida é algo fundamental para se estabelecer todos esses estados de equilíbrio. Right? So the same way, even in Bhagavad Gita, Lord Krishna says, the ahara what you consume is the what you get the thoughts. If it is satvika ahara, like satvika, rajasika, tamasika, the ahara you choose, the thoughts that create. Okay. So, e no Bhagavad... Oh, sorry. You can go. Yeah. Continue. Ok. Então, no Bhagavad Gita, o próprio Krishna diz que a comida que você consome é a consequência do pensamento e das ações que tu tem. O movimento mental, assim como a comida, a gente pode classificar em sattva, rajas e tamas, que é uma comida que te agita mais, que deixa em estado de letargia, ou que seja mais pura. E essa comida vai refletir no teu estado de pensamento também. Isso está descrito no Bhagavad Gita, quando Krishna conversa com Arjuna. Ok. So everywhere, starting from Rigveda till including all the Upanishads, they have given a prime importance to ahara. So ahara is the one which gives ojas, tejas, bala, everything for the body. So it's utmost important. Então, nos textos clássicos, seja textos descrevendo espiritualidade, seja textos descrevendo medicina, na filosofia geral da Índia, a ahara, a alimentação, é dada como um fator extremamente importante para o ser humano. Ok. See, in Bhagavad Gita, there is a quotation, Yukti ahara viharasya yukti cheshtasya karmasu yukti swapnava bodhasya yogo bhavati dukkaha. The ahara is the one which gives right thoughts, and only with the ahara one can get into yoga siddhi. That is not the regular yoga, what we say, the meditative side of the yoga. Ok. Então, duas coisas. Uma da parte anterior é que a alimentação, a comida, é que vai te dar força, que vai te dar a capacidade de levar o teu dia. E também a alimentação é aquela que te permite, a partir da alimentação, é que tu consegue desenvolver teus pensamentos e também tu consegue chegar no estado de yoga, que é o estado meditativo. Even Charaka quotes like Pranaha Prana Bhrutam Annam. Anna is the source of prana. Okay. E Charaka descreve também, em um dos seus slokas dentro do texto clássico, que a comida é por si mesma uma grande fonte de prana, ou seja, energia vital.
So again, Kannada says Arogyam Bhojanadinam. So your health is based on what you eat, E both Canadá, physical and mental health. ok. E Canadá, que é outra acharya, ele vai descrever que a comida, a sua saúde depende, intrinsecamente relacionada à tua comida, a sua saúde mental e a sua saúde física. Essas quotations, não, essas falas retiradas dos clássicos é muito importante para vocês entenderem o quanto essas pessoas já colocavam a alimentação em primeiro plano. Por isso que a gente está passando todas. Ok. So this is the basic introduction and importance given to ahara in few, according to few acharyas. If you have any questions, we can take it, or I'll just go ahead. You can keep going. If they have questions, they write here and I ask you, ok? Sure, então, done. só para vocês verem essa introdução, o quanto a alimentação ela está sempre em primeiro plano, como eu disse anteriormente. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem ir escrevendo aí e eu vou perguntando no momento que for conveniente aqui, tá bom? Ok, you can keep going. So the etymology goes like Aharyante sharira datavaha anena ityaharaha. The one which nourishes the dhatus of sharira can be considered as ahara. Então, o que é a comida para a Ayurveda, né? Comida é aquilo que vai nutrir, mas vai nutrir o quê? Os tecidos do corpo. Quem fez o curso de Ayurveda online ontem já sabe bem o que a gente está falando. Ahara, ou alimentação, é aquilo que nutre os tecidos corporais. And again we say ahara shuddho sattva shuddhihi. Anna provides nourishment to dhatu, oja, bala and complexion. And the psychological makeup of an individual is through ahara, what he consumes. Ok. Então, os acharyas dizem, quando eu falo acharyas, gente, para quem não sabe, são os sábios que escreveram os textos clássicos da Ayurveda. Acharya significa mestre. Os acharyas, então, dizem que a alimentação, ela nutre ojas. Ojas é a energia vital e reprodutora. A comida dá força, dá compleição, e ela também é a nutridora da mente pura. Intake of pure and qualitative food nourishes the sattva of a person. Então, quando tu come uma comida que seja pura, uma comida que seja saudável, tu está automaticamente nutrindo a tua mente. And there is one more quotation from Charaka, Sutrasthana. Swapnahara samuttecha staulyakarshya visheshataha. The obesity and emaciation are especially accustomed by proper or improper sleep and diet, which is important. You know, many people tend to say we are not able to reduce the weight or we are gaining weight very badly. Maybe the dinacharya and ratacharya of a person and the ahara, which is nothing but ahara and the nidra, which is disturbed, which imbalances all the dosha and dhatus, and definitely you will end up with the staulya or kashya. Yes. Então, em Charaka, no capítulo Sutrasthana, é um dos textos clássicos, ele diz que é fundamental para que uma pessoa não fique obesa ou então emaciada, que ela tenha não só uma boa alimentação, mas também um bom sono. E é por isso que às vezes as pessoas fazem dietas e regimes e falam assim, eu não consigo emagrecer, ou pelo contrário, eu não consigo me nutrir. É porque tem um imbricamento muito importante aí da qualidade do sono com a qualidade do alimento. Se você come teoricamente bem, mas não tem uma boa noite de sono, o efeito da tua alimentação vai ser reduzido, então não vai conseguir tirar os benefícios dela. And all this I am relating it to the ahara and the body. Okay, all these quotations are relating to the ahara and the body. And again, Sushruta in Chikitsasthana, he says, ahara prinaha sadhyo balakrut dehadharakaha ayusteja samutsaha mrityo agni vivardhanaha. Meaning, ahara bestows satisfaction, instant strength, supports the body, increases longevity,
and enthusiasm, memory, oja, and agni, that is digestive capacity. Uhum. Então, o Sushruta, no capítulo Chikitsistana, Sushruta é outro autor clássico, ele vai dizer que o alimento é o que te traz, um monte de coisa, satisfação, é o que te possibilita ter uma boa memória, é o que te traz força, é o que te traz longevidade, é o que cuida do teu fogo digestivo, é o que te dá compleição e é o que te dá energia. Ou seja, o alimento aí como um grande... vai trabalhar grandes questões na pessoa mental e física. So next I'll go ahead with Ahara and Agni. What is the relation between Ahara and Agni? Uhum. Então a gente vai falar um pouquinho dessa relação entre a comida e o fogo digestivo. So there's a beautiful quotation or important note given by Charaka in Chikitsasthana. He says, Na bhojanena kayagni deepyate na ati bhojanat, which means the Agni does not get stimulated if the quantity of food is very less or if it is very excess. Tá. Então, o Charaka, em Chikitsistana, ele cita que o teu fogo digestivo ele não vai ser estimulado se tu colocar uma quantidade de alimento muito maior do que a sua capacidade de aguentar, ou sua capacidade digestiva, ou muito menor do que a sua capacidade digestiva. Então, comer muito pouco ou comer demasiado não contribui para a qualidade do teu fogo digestivo. So we all know the types of Agnis, you know? Some they don't, Tikshna, but yes. Okay. Samagni, Tikshna, Vishamagni and Mandagni. Uhum. Então, quando a gente pensa em fogo digestivo, o fogo digestivo para a Ayurveda ele tem classificações, né? Ele pode ser classificado em um fogo digestivo equilibrado, um fogo digestivo muito alto, um fogo digestivo muito baixo ou um fogo digestivo errático, que ele vai ficar às vezes alto, às vezes muito baixo. E isso é tudo ruim. O fogo digestivo em equilíbrio, a gente chama de Samagni. So, based on doshas, we have types in Agni. If all the three doshas are balanced, then the person will be having Samagni. Mm-hmm. So, if the person is vitiated with Vata, it will be Vishamagni. The Agni will be very erratic. There is no periodic timetable for any food intake. So the person will be eating on and off. Like he can't have a 3 meal a day. And if the person is vitiated with Pitta, then it becomes Tikshnagni, where Agni, the digestive fire, and all the Trayodashagnis will be disturbed. And it will be very in a high form so that they will be able to eat in a high quantity, like the quantity will be more. And the last is when there is kapha dosha or kapha vitiation, or even in kapha prakriti, there will be a state of mandagni where the person will not able to eat enough food and the quantity will be less, and they eat like very less, or even if they can survive even without food. I mean, the fasting is very good for them. Okay. See, I will translate this one, and then I have 2 questions here, but one is very good, which it is related to this topic. Can I ask it? Yes. Okay, let me just translate first. Então, a Radha está dizendo que o Agni, então, ele tem 4 classificações, que é estar em equilíbrio. Agni é o fogo digestivo, para quem não é da Ayurveda. Está em equilíbrio, está errático, está muito alto, ou o Agni pode estar muito baixo. Isso está correlacionado ao desequilíbrio dos doshas. Se os teus doshas estão em equilíbrio, quem não sabe o que é dosha pode voltar nas postagens do Instagram que vocês vão ver. Quem já sabe o que é dosha, se os 3 doshas estão em equilíbrio, tu tem um fogo digestivo equilibrado, Sama Agni. Se você está com um desequilíbrio de Vata, o teu fogo digestivo vai ser estimulado a ficar errático, Vishamagni. Se você tem um desequilíbrio de Pitta predominante, você vai ter um Tikshna Agni.
Se você tem um desequilíbrio de kapha predominante durante bastante tempo na tua vida, tu vai desenvolver o Mandagni obrigatoriamente, já respondendo a Grazi aí. There is one person asking, how can we understand, let me just take the question here, the quantity of food one should eat, you know? Very, very, very good question. I appreciate the one who asked this. That's really a topic of discussion, actually. I was taking the next topic with the same question. Okay. Amanda, her name. Okay. Hi, namaste. So you have a question. What is the quantity that person should have, right? So there is no particular quantity. Why? Because each person is different with the dosha and prakriti of a person differs. So you can't quantify a food as a universal rule. So there is, I'll simplify instead of getting into shloka, I'll just simplify the meaning. So Acharya says, you should analyze your quantity of food based on the next day morning. Like for example, if you had your dinner in the evening, next day morning, you should be like, you should be able to evacuate your mala mutras. You should be energetic. There should not be alasi. You should not be lazy. You should be active physically and mentally. Then we should consider the previous day's food quantity was correct. This is one aspect, and I have other to mean. I need to continue. You can translate. Ok. Então, a Arada está dizendo que não existe um padrão de quantidade de alimentação que a gente universaliza. Na verdade, a gente não pode dizer assim que todo mundo tem que comer tanto, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma constituição dóxica, cada pessoa tem a sua constituição, a sua característica física. Então, na verdade, a gente tem que identificar como é o dia seguinte depois que tu se alimentou. Se tu de manhã tá indo ao banheiro, fazendo teu cocôzinho, e se depois que tu come, tu não tá se sentindo pesado, no outro dia tu tá se sentindo energizado, tu tá percebendo que você não tá ficando letárgico, é porque você tá comendo bem. E a quantidade está suficiente. O contrário disso é porque você está comendo mal. Mas ela vai continuar, tem mais coisas. So, quantity of dietetics can be understood in different ways. So, first I'll take up with according to the Agni Bala of a person. Então, a quantidade de comida, ela tem várias coisas que a gente correlaciona. A primeira coisa que a gente vai falar é a relação entre a quantidade de comida e a tua força digestiva. So, Acharya Charaka says, Ahara Matra Punaragni Bala Pekshini means based on Agni Bala. To this, Vagbhata Acharya adds on Bala, Ahara Matra Punaragni Bala Dravya Pekshini. So the Dravya, what you're eating also matters. Either it is a Guru Dravya or Lagu Dravya. Então, a primeira coisa que os acharyas dizem que a tua alimentação tem que ser de acordo com o tanto que você consegue digerir. Muita gente vai perguntar, como eu sei o que eu consigo digerir? Você sabe, depois de tu comer, tu sente se você está demasiadamente pesado, se está muito letárgico, esse é sinal de que você não está digerindo bem aquilo. Mas isso não está relacionado só à quantidade, mas está relacionado também à qualidade do que tu está comendo. Os dois têm que entrar no mesmo campo, qualidade e quantidade. So when I come to the Agni Bala of a person, as just we started discussing about the different types of Agni, so the Prakriti, you know, the Kapha person can't eat more because we'll be having Mandagni. The Pitta person will eat more because of the Tikshnagni. The Vata person is very erratic with his food habits. So the quantity of food is completely based on the Agni Bala of the person. Então, além de a gente observar, na verdade, deixa eu voltar, a gente consegue observar a qualidade do fogo digestivo também pelos desequilíbrios que a pessoa está apresentando. Se uma pessoa está com desequilíbrio vata, você vai perceber, Amanda, que perguntou, mas para todo mundo, que vai ter um dia que essa pessoa vai querer mais alimento, tem dia que ela vai querer menos, porque o fogo digestivo está errático.
Então, há momentos em que ela quer comer bastante, há momentos que ela quer comer pouco. Se a pessoa está com desequilíbrio pita, com certeza essa pessoa vai querer comer bastante comida. Just a moment, just a moment. E, por último, se essa pessoa está com Mandagni, com o Agni baixo, é porque o Kapha está desequilibrado. E essa pessoa vai comer muito pouco, vai ter muito pouca fome. Então, a quantidade de comida vai estar observando a fome, na verdade. The next criteria to decide the quantity of food is according to the Kukshi, the one's own stomach capacity. Okay, so here we have two suggestions from Acharyas. Like one is Charaka, which he says, divide the stomach into 3 parts. One part should be filled with the solid food, the next part should be filled with the liquid diet, and the last one should be kept empty for the doshas. So the Vagbhata Acharya says, divide the Kukshi into 4 parts. That is, 2 part becomes the solid food. That is, half of the stomach becomes the solid food. Next, 1/4 becomes the liquid diet. And the remaining 1/4 should be left for the doshas. That is empty. Ok. Então, segundo os acharyas, além de olhar o fogo digestivo, primeira coisa que tu olha é a força do fogo digestivo, depois você vai olhar a capacidade do Kukshi, que é do teu estômago. Então, um acharya, Charaka, ele diz que você divide o estômago em 3 partes. A primeira parte tu vai deixar para o sólido, a segunda parte para os líquidos, e uma parte vazia para a atuação dos doshas. Já a Vagbhata Acharya, ele vai dizer para você dividir o estômago em 4 partes. Metade do estômago com sólido, 1/4 com líquido e deixa 1/4 vazio para os doshas. E já respondendo a Júlia aí, não é só o que a gente vê no dia seguinte que diz se a gente se alimentou bem, mas tudo isso que a gente está falando agora. Okay. So the next criteria, is based on the Ahara Dravya, as I actually mentioned earlier, according to Vagbhata, Agni Bala, Ahara Matra, Punar Agni Bala, Ahara Dravya Pekshini. So the Ahara Dravya, either it is Lagu or Guru, should be considered first and then consumed. Mm-hmm. Yes, keep going. We should not get confused. Like, if that is Guru Ahara, we should eat less, and if it is Lagu Ahara, we should eat more. That is a wrong conception. Even if you eat less, even if you vary the quantity in Guru Lagu, even then it affects your Agni. Either it is Guru or either it is Lagu Ahara, the quantity should be optimum. Just it is better to follow 1/3 rule of Charaka. Uhum. Então, na verdade, a gente não tem que classificar o alimento se ele é pesado, se ele é leve e pensar assim, o alimento leve eu vou comer mais. Não é por aí. A Ayurveda não pensa assim. Ela vai estabelecer uma correlação de que a gente precisa comer tanto os alimentos mais pesados quanto os alimentos mais leves. Então, eu acho que para esse momento, de várias pessoas aqui que não estão aprofundadas em Ayurveda, a gente pode seguir essa regra dos terços do Vagbhata, que é alimentar 1/3 de sólido, 1/3 de líquido e deixar 1/3 do estômago vazio. There is one question here. Can I ask you? Here we are in the fall, autumn, and we also have the quarantine. So people, they have like anxiety because they are locked inside. So someone is asking here, Barbara, she's asking if we should strictly follow the Ahara regime, or sometimes should we like skip some rules because, they are locked and sometimes they need some food to comfort the mind, Cheat day is okay, but every day should not be a cheat day. Okay, yes. Right? Yes. Once in a week or once in a while. See, the question is really good. As I already said, the food what we eat acts on our mind. Right? Yes. We should always be choosing the food in a right way in this particular situation of quarantine. You should not get indulged with too much of Katutikta Kashaya Rasas. It will increase your doshas. And then there is a lot chances of getting into depression. Just let them stick to the Sattvic Ahara.
with Yeah. like mild food so that it will soothe their body and mind. Ah, ok. Então, Bárbara, para você que perguntou se no tempo da quarentena a gente pode ter uma comida de conforto, a Rada está dizendo assim, olha, uma vez por semana é uma coisa, agora se você fizer disso um hábito durante a quarentena, aí vai ser um problema, porque tu vai desqualificar o teu fogo digestivo. Então ela está dizendo, primeira coisa, se tu tá querendo muita comida catu ticta cachaia ou muita comida picante, amarga, astringente, isso é um problema, porque nesse momento de ansiedade, tu vai aumentar essa ansiedade, tu vai aumentar teu vata e pode levar a problemas psicológicos. Então, se você for optar por uma comida de conforto, é melhor optar pelos sabores doce, salgado e ácido. Mas mesmo assim, se essa comida de conforto não for uma comida saudável, é para tu repensar, porque é melhor que tu vá para comida sátrica, para que tua mente desapegue dessas relações aí. Ok. Yeah. Any next question? No, you can go. If we have a question, I ask it. That is like we were discussing about Lagu and Guru Ahara. So as we know, Lagu Ahara is predominant of Vayu and Agni, and Guru Ahara is predominant of Prithvi and Jala Mahabhutas. So either the way, the excess or less intake of food will vitiate the doshas in our body. So to conclude the answer for the question raised, so the quantity of food, I mean, how will you know the quantity, the right quantity for your body? So we need to check our Agni Pala. We need to check about our Kukshi, that is stomach capacity. And we should also consider the Dravya, I mean, the Ahara Dravya, what we are having. So apart from this, okay, I'll continue. Ok. Então, a primeira coisa, e aí fica uma dica para quem quiser estudar um pouco mais de Ayurveda, né? Porque a gente está falando bastante de terminologia. A comida leve, ela vai ser predominantemente composta de mais Vayu e Agni, dos Panchamahabhutas. E a comida mais pesada, ela vai ser mais composta de Prithvi Jala, que é terra e água, né, os elementos essenciais. Mas o que ela está dizendo é que a primeira coisa, que independente de ser leve ou pesado, para fechar a pergunta sobre a quantidade, primeiro a gente tem que olhar, para saber a quantidade de comida, a nossa capacidade digestiva. A gente está conseguindo digerir esse tanto de comida hoje? Então, se não, diminui. Se sim, come. A segunda é a qualidade desse Agni. Teu Agni, ele está equilibrado? Se ele está equilibrado, tem uma capacidade. Se ele não está equilibrado, em que tipo ele está? E aí a tua demanda de comida vai ser diferente. E a qualidade da sua comida, porque a qualidade influencia também na quantidade que tu vai aceitar. E depois, por último, a capacidade estomacal, feita aquela divisão que a gente já falou anteriormente. Ok. So to continue and to conclude that question, to understand the quantity, for example, if the food is taken in the evening, it should not create any disharmony for doshas and dhatus the next day morning. And that should be a standard quantity of ahara. The question comes, how to analyze? So we should go to the symptoms of proper digestion, which Charaka has which Vagbhata Acharya has mentioned, like Udgara Shuddhi Rutsaho, Vegotsarge Yato Chitaha, Lagutak Shutpipasacha, Jirnaharasya Lakshanam. So based on this Lakshana, like belching with no taste and smell of the previous day's food, and feeling enthusiastic, utsaha, and exertion of waste at proper time, and lightness, laguta in the body, lightness in the body, feeling hunger and thirst for the next meal. These are all the symptoms we can analyze. Okay, we have taken a right quantity of food in the previous meal. Good. I will translate, but I will leave you with a question here. Someone is asking here, Anna. She's asking, Anna, she's asking that she saw sometime, I don't know when and where, that we should eat the capacity of 2 hands of food. I don't know, she's just saying this.
Okay. Did you get? Ok. Eu vou I traduzir got it. agora. O que acontece? E aí já responde também a pergunta da Júlia lá em cima, que era sobre como, então, entender que a gente fez uma boa alimentação. Né? A gente vai ver as consequências a partir do próximo dia da alimentação, que é verificando como estão os doshas e os datus, os tecidos no corpo. A gente consegue verificar isso a partir de alguns sintomas. Então, vou dar uns sintomas da boa digestão, que foi o que a Radha citou aqui. Se no outro dia, por exemplo, tu faz um arroto que não tem gosto nem cheiro, quer dizer que tu digeriu bem a comida. Se você está entusiasmado ou entusiasmada no outro dia, é porque você fez bem a digestão. Se o teu cocôzinho está todo em ordem, e principalmente se for de manhã, é porque sua digestão foi ótima. Se o teu corpo está leve, é porque tua digestão foi ótima. E se você sente fome, é porque tu digeriu bem a comida anterior. Ok? Someone is asking if the person is too calm or sometimes too lazy, if Rajasic food could be nice. Yeah, if it is too lazy, yes, we can, but you should monitor it, the quantity and the time of meal. It should not be too much of Rajasic also. Sobre uma pergunta que surgiu aí, se a comida rajásica. Rajas é o que perturba e agita o sistema, principalmente o sistema energético e mental, né? Uma pessoa perguntou, se a pessoa é calma, é bom comer rajásico? Não, calma não, eu troquei para letárgica. Se a pessoa é letárgica, aí sim ela pode fazer a utilização de alimento rajásico. Ao contrário também, se ela é muito agitada, ela pode fazer o uso de comida tamásica. Mas isso também é sempre com moderação e entendendo a quantidade. So the concept is to have a balanced food and sattvic ahara. If at all, if you feel there is an imbalance in your dosha and dhatus and mood, you can just indulge in for a meal, not every day. Então, se tu tá percebendo que a tua alimentação... A ideia é que quanto mais sátivico a gente comer, melhor, que são as comidas que levam a mais a pureza da mente. É claro que em algumas exceções a gente escolhe outro tipo de comida para compensar caso a gente tenha algum desequilíbrio aí. Mas a comida de conforto, voltando à pergunta da Babi, não pode ser uma rotina. Sobre a pergunta... I'll take up the question of the quantity. Yes. Okay. So I have not come across with this particular thing, but I can relate with the measurements what our acharya says, you know. Yes. So each individual should measure with their own anguli pramanas, what we say. So for in a very lay terms, we say the size of the heart is to the size of the mushti, what we say, okay? The fist. So the same way, the quantity of food for that particular person, we can measure like this. Maybe that is related to the size of the stomach or 1/3 part of the stomach. We can consider. It's not, I don't think so, it's a false one. Because measurements, they have given importance in Charaka in our acharyas. And that is self-measuring. It's not like I can measure the quantity for your stomach. Yes. It should be your own hands. Sobre a pergunta que a Ana fez, dela ter visto que ela viu em algum lugar que a gente come a quantidade de 2 mãos cheias, não há descrição dos acharyas sobre isso. Porém, a gente pode pensar que se a gente for medir o órgão, o estômago, talvez 2/3 do estômago dê mais ou menos 2 mãos, não tão cheias assim, mas 2 mãos. E os acharyas utilizam mesmo muitas medidas com a própria mão para entender as medidas do corpo. Mas quando eu falo mão cheia, tem que ser a mão da pessoa, porque cada um tem um tamanho de mão que corresponde ao tamanho do órgão. Frozen food. People are asking if all the frozen food are tamasic. Yeah. Frozen food, it's not the tamasic, it comes to the rajasic with all the preservatives, you know. Yes. Like frying unnecessarily, like adding too much of spicy, frying the already cooked food like fried rice, what we say, all comes under rajasic.
As comidas congeladas, elas podem ser tamásicas, mas geralmente comida que vem congelada pra gente, que a gente compra industrial, que é uma bosta, né? A gente, desculpa a palavra, mas elas são colocadas nelas conservantes. Isso torna a comida rajásica por causa dos conservantes. A mesma coisa é você fazer um arroz frito, fried rice. O arroz frito, ele já está cozido. Quando tu frita ele, tu transforma esse arroz que era bem sático em rajásico. A mesma coisa se você frita demais as comidas, ou tu coloca muita picância na comida, e aí faz com que ela seja rajásica. Ok. We shall go ahead. Yes, please. Okay. So that was the answer related to the quantity of food. Mm-hmm. Okay. And let me go ahead with the time required for complete digestion of the food. Okay. So our Acharya says, in the measurement of yama, 1 yama is 3 hours. Mm-hmm. Okay. 4 yama for food digestion and 2 yama for medicine digestion. That is 4 into 3, 12 hours for food digestion, and 2 into 3, 6 hours for medicine digestion. So in fact, our Acharya say you should have only 2 meals in 24 hours. That is morning once and in a gap of like 12 hours. If you are taking morning breakfast, you are supposed to take evening dinner. And you are not supposed to have a food in between. Yes. Yeah. I know you're laughing and why. Então, os acharyas, piada interna aqui, gente, desculpa. Os acharyas, eles dizem que a digestão do medicamento leva mais ou menos 6 horas, a digestão do alimento leva mais ou menos 12 horas. É por isso que os acharyas dizem para as pessoas comerem 2 vezes por dia só. É o recomendado, mas calma lá, não começa a comer 2 vezes por dia não, a gente discute isso depois. Então 12 horas é o ideal para a digestão do alimento, completa digestão. Então geralmente se tu toma um café da manhã, tu vai no final do dia comer de novo. E medicamentos dura em torno mais ou menos de 6 horas para você fazer a digestão. Ok. So anything in between, before 12 hours, it becomes ama, toxins in the body. Ok. E então, quando tu come entre essas 12 horas, a chance de produzir ama, a chance de produzir toxina é muito alta. But there are few exceptions, but I can't tell you that now, okay? Ok. Há exceções, mas a gente não vai entrar nas exceções agora. Okay. So, next, the thing is the quantity of food. Again, where we need to consider food as in whole and individual ingredients. The one thing what we'll be eating complete food, or what we all studied like Agni Bala, Guru, Laghu, Dravya and everything. And the individual ingredients is also very important. See, even our acharyas are giving importance to the balanced diet. That is carbohydrates, vitamins, proteins and everything. That's why they have mentioned like food as whole and individual ingredient matters a lot. It's not like you eat one type of food to the full stomach and you end your food, dinner or lunch. It's not that way. They have given prime equal importance to the contents of the meal. E é muito interessante, né? Porque hoje a gente tem a nutrição falando do tipo de alimentação, quantidade de carboidrato, quantidade disso, daquilo, mas os acharyas também já descreviam isso há mais de 5.000 anos atrás, quando eles se preocupavam que dentro dessa quantidade de comida ela tivesse as porções exatas de cada coisa que fosse necessária para a nutrição. Isso que a gente está falando agora. Ok. Okay. Next, going ahead. We have how many rasas? Okay, this is not a complete life for everything, right? Yes. So we have 6 rasas. So there is a basic rule for the order of consumption of rasa in your everyday meal. Right? Então, sorry. You can go. You should start your meal with Madhura Rasa
The one main reason is when you are hungry, the vata will increase. Once you start giving Madhura Rasa, the vata goes to its swasthana, that is pelvic region, and enhances the capacity of intake of the food or enhances the digestion of the food. So we should always start the meal with Madhura Rasa. Então, aí a gente tem que, falando dessa, como os acharyas classificavam, né, o que se tinha que comer, porque se na nutrição a gente fala de proteína, vitamina, etc., na Ayurveda a gente vai falar de sabores. E para a Ayurveda são 6 sabores. O sabor doce, o sabor azedo, o sabor salgado, o sabor picante, o sabor amargo, o sabor adstringente. Então, a gente diz, os acharyas dizem que a gente começa a se alimentar a partir do sabor doce, por várias razões. Uma delas é porque quando você tem fome, você está vazia, então teu vata está bem alto. Então, a gente começa com sabor doce, ativando a nossa digestão e abaixando esse vata, que está começando a aumentar na região pélvica esse vata. Então, você come primeiro o sabor doce para dar uma acalmada nesse vata. Ok. So the next should be like Amla Lavana Rasa in middle of the meal. And last is Katutikta Kashaya Rasa. We should end the meal. So that is like the order comes like Madhura, Amla Lavana, Katutikta Kashaya Rasas. Tá. E aí, então a gente começa a comer com sabor maduro, sabor doce, que seria num prato brasileiro o arroz, por exemplo. Aí depois a gente segue lavana, mas lavana é sal, então ele está misturado no arroz. Depois amla e lavana, né? Então o sabor azedo. Na Índia, eles têm pickle, que eles comem junto ali bem pouquinho, que é o sabor azedo. No Brasil, a gente pode pensar em um monte de coisa. E por final, Katutikta Kashaya, que é o amargo, adstringente e o picante. Esses vêm mais para o final da comida, que a gente faz a ingestão. Então tem uma ordenação que é importante, um ordenamento, sei lá, tem uma ordem que é importante de se fazer a ingestão do alimento para que tenha uma melhor digestão. Ok. So the reason of ending with the Tikta Kashaya Rasas is both these rasas will enhance the digestion. So we should start with Madhura, which will remove the vata from the jatara, that is stomach or the intestines, and end with Tikta Kashaya Rasas, where it will enhance the digestive procedure. So this is a scientific reason behind the order of the consumption of rasas. Então, existe uma ciência na ordem dessa alimentação. Primeiro doce, depois azedo, depois salgado. Isso é para baixar o vata que está lá no intestino. Então, primeiro a gente faz a ingestão desses sabores. Depois, para o finalzinho da sua comida, você guarda um pouco de amargo, adstringente e picante, porque esses sabores, no final, eles vão ajudar a potencializar a tua digestão no intestino. Tá? Dr. G. There are 2 questions here. Can I ask? Yes, please. Them? Okay. The first one is someone is asking that Vivi. Vivi is asking that if she cooks the food and freeze the food and then cook it again, what happens to this food? Do you get the question? And the second question is the liquid intake. When does it come? Along with the food. Along with the food. Okay. No. I'm asking, when is the liquid allowed, right? Yeah, liquid. I mean, along with the food or also... I'll just answer. Yes, I'll answer. Okay. The first question is, so cooking and freezing and re-cooking. Yes. So that is not accepted according to Ayurveda. So it should be a freshly cooked, freshly made food. And if you are eating it for the next meal, you are not supposed to reheat it. So it becomes a toxic and it will create ama in the body. So it should always be a freshly made, freshly cooked, and you should have your meal. That is all the 3 times or 2 times, whatever meal, how many times you take, it should be only freshly cooked. If you have and we don't encourage to have leftover foods.
That comes again as a leftover. You know, it is leftover and they are storing and they are again eating. It is a leftover. The reason is because it increases ama in your body, that is toxins. Então, a primeira coisa, respondendo para a Vivi, mas estendendo a todo mundo, porque é muito importante, a Arada está dizendo o que recomenda os acharyas. A gente nunca requenta uma comida. A comida ela tem que ser feita fresca para aquele momento. Inclusive, nem do almoço para o jantar. Você tem que fazer fresco para utilizar ali. Se você cozinha uma comida e depois requenta isso, essa comida, na verdade, ela já é toxina para o teu corpo. Toxina no sentido de ama na Ayurveda, tá? Então, tem que ser fresco. There are some students of yours, they've been to AVP, and they are saying here that you look even younger than before. Oh, thank you, thank you. Maybe because of the quarantine effect, I'm having only sattvic ahar here. Okay. And mom made food, huh? Ô, Lute, ela está dizendo que ela está cozinhando em casa, ficando em casa, então está comendo bastante comida sátrica. Por isso que ela está parecendo mais jovem aí, e agradeceu. Okay. Especially mom-made food will have all the sattvic and love from her, right? So it will always nourish her mentally and physically. Comida da mamãe tem muito amor e muito sattva. Yes, that's it. Okay. So the next question I want to answer. Liquid. The question related to the water. When we should have the water? According to Acharyas, Samastula Krushabhukta Madhyam Pradama Ambudaha. That is, if you have water and then have your meal, that will diminish or reduce the Agni and you'll end up with the emaciation. The exact nourishment will not be, you can't get exact nourishment with the food what you had. So if you have water immediately after eating, that leads to obesity. Okay, even there, the doshas get vitiated and misplaced or imbalanced. The right thing is to have water along with the food, which is balances dosha and also the agni. Yes, that's good. And enhances the digestion. This question came from my mom. Oh! Yes. Então, Marta, minha mãe, perguntou qual é a melhor maneira de ingestão de água. Se você toma água antes de comer, tu tá reduzindo teu fogo digestivo, logo você não consegue nutrir bem teu corpo, certo? Então, isso vai levar a um corpo emaciado. Se você toma água depois de comer, tu abaixa o teu fogo digestivo, enquanto ele está fazendo a digestão, ele vira mais toxina e tu vai levar à obesidade. Então, o correto é a água morna durante a alimentação. Enquanto você está comendo, tu beber um pouco de água. Isso é a ingestão junto com a comida, tá? Ok. Radha, in 3 minutes, the Instagram will shut us off. I think I'm going to shut myself off and come back again. So you can enter again. Can we do that? Then sure, we have one extra hour, but we don't need to use 1 hour. We can use the amount of time you need, okay? Okay, done. I'm going to tell them. Então, pessoal, a gente, daqui a 2 ou 3 minutos, o Instagram vai cortar a gente. E a gente vai ficar um pouquinho mais. Então, eu vou sair agora dessa live e vou retornar. Então, eu peço vocês para retornarem também e chamarem aí os seus amigos para continuarem a nossa conversa, tá bom? Só porque para não sair sem a gente avisar nada. Então, eu vou encerrar essa live aqui agora e vou voltar automaticamente. Então, eu peço vocês para voltar também, porque a gente tem mais coisa interessante para discutir aqui nesse fio Rio Grandino. Ok. Radha, I'm shutting off and then you come back again and ask me permission to enter, ok? Sure. Thank you. Obrigado, voltamos.